turminha, boa tarde a todos. Boa tarde! Como é que foram de feriado? Bem! Estão todos bem? Sim! Deu para descansar, passear, recarregaram as energias? Estão com tudo hoje? Sim! Segunda-feira, dia 13. Então, turminha de casa, vamos abrir o livro de História na página 114 para a gente fazer a correção das atividades em casa, certo? Aí Nayá vai me ajudar com a quarta questão. Página 114, quarta questão. E Nayá, qual foi a importância dos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta na nossa história? Eles fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga e daí nasceu a cidade de São Paulo. Ok, então a gente viu como é que fundou, né, a cidade de São Paulo. Tudo começou do colégio, né, que os padres fundaram para catequizar, né, para começar ali a ensinar, né, e na realidade o vilarejo começou a se expandir e deu origem à cidade de São Paulo. Quinta questão, Ana Letícia. Complete o quadro de acordo com os auxiliares do governador-geral e suas atribuições. Provedor responsável pela justiça. Provedor responsável pela cobrança de impostos. Capitão responsável por defender o litoral do ataque inimigo. Ok, então no governo geral eram organizados esses cargos, né? E cada um tinha a sua responsabilidade, a sua atribuição. Sexta questão, Ana Mara. Quais foram as cidades que surgiram com os governos gerais e que hoje têm grande valor no nosso desenvolvimento? Salvador. E quem as fundou? Cidade, Salvador, fundadores, Tomé de Souza, São Paulo, cidade, fundador, Duarte da Costa. Opa, São Paulo, quem foram os fundadores? José de Anchieta e Manuel da Já vai corrigindo, né? Ó, não está batendo. E Rio de Janeiro, quem foi? Menino de Sá. Estácio de Sá, né? Então já vão aproveitando e corrigindo, viu? Caso você tenha trocado. Então aqui, repetindo, turminha de casa. Rio de Janeiro, Estácio de Sá. Salvador, Tomé de Souza. São Paulo foram dois, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Vamos conferindo, viu, turminha? Sétima questão, defina. Você vai dar o significado de entradas. O que são entradas? Expedições do governo que não ultrapassavam os limites do meridiano. Isso. As expedições do governo, que elas não ultrapassavam o meridiano de Tordesilhas, ou seja, elas só iam até aquele determinado local. Já as bandeiras, elas eram expedições particulares que ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas, ok? Então, a diferença entre entradas e bandeiras é essa. Uma obedecia e a outra ultrapassava, invadia mais, ok? Agora nós vamos para a oitava questão, que diz assim: marque com um X quem liderou uma das mais importantes bandeiras. Fernandinho. Ok, então a opção vai ser a do meio, né? Fernão Dias Paz Leme. Nona questão. Meninos, quais eram os objetivos das bandeiras? Social e indígena, libertar e Pronto, ó. Duas grandes atribuições, né? Eles primeiro aprisionavam os indígenas, né? Para depois, ó, fazer com que eles trabalhassem procurando metais e pedras preciosas, ok? Esses eram os objetivos das bandeiras. Décima questão, todos vão completar comigo, certo? Eu vou ler, quando eu parar, vocês completam. As bandeiras
surgiram com as seguintes finalidades: aprisionar os Indígenas. para o trabalho nas lavouras que aumentavam na Colônia. e precisavam de Gente. e para ajudar a procurar as certo. Não coloque só ouro aqui não, viu? Coloque minas de ouro, que é para entrar em concordância com o verbo, né? Agora nós vamos para a página 116 conversar um pouco sobre como se deu as invasões francesas. E aí eu chamo a Inayá e a Hanamara, que estão aqui com os seus livros, elas vão me ajudar na leitura. Pode ficar aqui pertinho da tia, as duas, tá? O Brasil tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses, mas outros países da Europa ainda continuavam tentando ocupá-lo. O objetivo era sempre o mesmo: a exploração das riquezas naturais. Agora você vai saber o porquê os franceses e holandeses conseguiram se fixar nas terras brasileiras. Vamos lá, Inayá. As invasões francesas. Os franceses desembarcaram no litoral da América Portuguesa de 1500 a 1530, em busca do pau-brasil. Eles tinham interesse em apoderar-se de uma parte da terra. No ano de 1555, no governo de Duarte da Costa, os franceses penetraram na Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro. Conquistaram a confiança dos indígenas tamoios, que haviam organizado a Conferência dos Tamoios, lutando contra os portugueses que queriam escravizá-los. Então, olha só como os franceses foram espertos. Eles sabiam que aqui no Brasil estava tendo uma revolução, né? Dos tamoios contra o atual governo, que era dos portugueses. Para eles conseguirem penetrar, o que foi que eles fizeram? Se aliaram a esse grupo, né, dos tamoios, e conseguiram conquistar a amizade deles. Fizeram ali o quê? Uma aliança para lutarem contra Portugal. E assim eles conseguiram adentrar as terras brasileiras. Pode continuar. Os portugueses reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. A expulsão só aconteceu em 1567, sob o comando de Estácio de Sá, que foi morto em combate. Ok, obrigada. Pode sentar. Então, só veio a acontecer essa expulsão dos holandeses, dos franceses, né, no ano de 1567, sob o domínio de Estácio de Sá, o qual morreu, né, naquela época, em combate. Vamos agora à página 117. Nessa época, quem governava era Mendes Sá. Estácio de Sá era o seu sobrinho, que veio ao Brasil para ajudar na luta contra os franceses. Continua, Rana. Estácio de Sá foi considerado o grande líder dos portugueses nessa luta, que expulsou os franceses. Ele fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1º grau de março de 1556 e 65. Os franceses voltaram a invadir a América Portuguesa em 1612, estabelecendo-se agora no Maranhão. Construíram em uma ilha o Forte de São Luís, que originou a cidade de São Luís, a atual capital do Maranhão. Em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, tendo assim a melhor maneira de defendê-la. Ok. As invasões holandesas. Filipe II era o rei da Espanha em 1580. Assume o poder após a morte do seu tio-avô, Dom Henrique I, o rei de Portugal. Assim, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol, isto é, passaram a pertencer à Espanha. Essa junção de coroas é chamada de União Ibérica, que seria a junção, né, da Espanha com Portugal
sobre o mesmo governo. Continua, Hannah. O rei da Espanha, Felipe II, era inimigo dos holandeses, porque os Países Baixos, de que faziam parte a Holanda e pertenciam à Espanha, ficaram independentes. Como refeição, o rei Felipe proibiu os holandeses de explorar o açúcar na América Portuguesa. Ok, muito obrigada, Hannah. Agora continuaremos na página 118 e eu chamo aqui o Micael e o Samuel para me ajudar. Página 118, diz assim: o Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses. Ocuparam Salvador em 1624 por 1 ano. Depois invadiram Pernambuco em 1630 por 24 anos, um período bem maior, né? Controlaram quase todo o litoral nordestino. Continua, Micael. Pernambuco foi o local escolhido para ser invadido porque essas capitanias era controlar o comércio de açúcar na Europa. Por esse motivo, a Holanda precisava dominar a região que produzia em maior quantidade o açúcar. Chegou a Pernambuco em 1637. Maurício de Nassau, alemão a serviço da Holanda para assumir o governo, ele fez a região progredir bastante e foi muito estimado pelo povo de Olinda e do Recife. Obrigada, Micael. Acho que só um pouquinho. Maurício de Nassau voltou à Europa em 1644. Com a sua volta, os holandeses passaram a cobrar os empréstimos feitos aos colonos pernambucanos. Revoltados, os colonos reiniciaram a luta contra os holandeses. Agora continua. Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana, que durou quase 10 anos. Durante esse período, ocorreram diversas batalhas, até que em 1654 aconteceu um combate na Batalha dos Guarabês, na atual cidade pernambucana de Jabotão, do Guarabês. Os holandeses renderam e se voltaram para o seu país. Ok, obrigada, Samuel. Então, agora, na página 119 e página 120, que é a atividade de casa, você vai fazer toda em cima da leitura dessas 3 páginas que a gente acabou de ouvir, ok? Caso você tenha alguma dúvida, você volta nas leituras, começa da página 116 à página 118. Todo o assunto que você vai precisar para responder as páginas 119 e 120. Tchau, tchau. Beijo no coração e se cuide. Tchau.